Olá pessoal, vamos para a correção da atividade de geografia da página 23, 24 e 25, né? Então, o tema central desse conteúdo é a formação do povo brasileiro. Então, nós precisamos saber quem foram os nossos antepassados, onde é que nós viemos. Então, os três principais grupos são os indígenas que estavam aqui nas terras, os portugueses que chegaram e depois os povos africanos que chegaram também para trabalhar no Brasil. E assim, a junção desses três povos formou o povo brasileiro. Ok? Aqui vocês viram, né, sobre os principais colonizadores, né, os portugueses, e como é que se deu esse processo de colonização. Uma coisa precisa ficar clara: não foi uma relação amistosa, ou seja, de amizade, uma relação pacífica entre esses povos. Na verdade, os portugueses utilizaram de violência para fazer com que os demais povos, os povos indígenas, porque povos, porque não é um povo só. Aqui viviam 7 milhões de indígenas e uma tribo distante da outra falava línguas diferentes, então tinha costumes diferentes. Então, assim, não é um povo só. Então, vários povos indígenas que foram, no início, escravizados, colocados para trabalhar para os portugueses, que eles precisavam colonizar esse país. Porém, esse contato para a população indígena foi terrível, porque ao invés de aumentar, a população indígena diminuiu drasticamente. Por quê? Porque eles não estavam acostumados com esse hábito dos portugueses, destruição da floresta, trabalho forçado, tudo isso foi traumático. E além do mais, os portugueses trouxeram consigo do Velho Mundo, ou seja, da Europa, umas doenças que não tinha aqui na América do Sul, que não tinha aqui no Brasil. Então, quando os índios tiveram contato, os corpos não tinham anticorpos para rebater essas doenças desconhecidas dos indígenas, então eles foram devastados. Muitos povos desapareceram. Vocês viram a imagem lá na história, aqueles portugueses capturando indígenas no mato para colocar para trabalhar forçadamente. E assim também fizeram com os povos africanos, que eles tinham os mercadores, né, nos navios negreiros, ia até a África, compravam esses escravos, trazia para o Brasil, chegava aqui e vendia como escravos os negros, as pessoas que vinham da África para as fazendas, para trabalhar, como eu já falei, na plantação e colheita e processo mesmo de fazer o açúcar. Depois esse açúcar era levado para a Europa nos navios e tudo mais. Depois na mineração, né? Depois no café. Bem, a pergunta aqui é o seguinte: como foi essa relação? Os povos indígenas, os portugueses e diversos povos africanos formaram a população brasileira. Como os portugueses estabeleceram a relação de dominação sobre esses demais povos? Acabei de falar, os portugueses, vamos colocar aqui, você aí anota aí. Os portugueses fizeram, sabe o que, galera? Uso da violência, desculpa, contra os povos indígenas e africanos. Então, o primeiro passo é esse. Colocando os indígenas e os africanos em condição de escravidão, ou seja, escravizando os. Esse os aqui se refere aos povos africanos e indígenas, né? Escravizando-os e submetendo às crenças e costumes. E submetendo-os
as suas crenças, e não dá dando para ver, né? Submetendo as suas crenças e costumes. Essa é a resposta, tá? Então não foi uma relação amistosa. Não adianta passar essa falarmos isso que foi uma relação muito traumática. Então, tanto é que nós vimos que os escravos na página seguinte fugiam das fazendas para fugir da escravidão, dos castigos, além de trabalhar de graça, era submetida a vários castigos. Então tá aqui a resposta. Você pode pausar e ver aí, tá vendo?